Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos começar a introduzir sobre o abdômen agudo, tá? Então, nós vamos falar sobre essa propedêutica inicial, essa avaliação inicial de um paciente que chega à nossa emergência com um quadro de dor abdominal. Primeira coisa que nós precisamos é definir, tá? O que seria um abdômen agudo? Então, esse abdômen agudo seria um conjunto de sinais e sintomas, né? Sintomas de dor e sensibilidade abdominal, uma manifestação clínica que, em geral, requer uma terapia cirúrgica de emergência. Então, nós temos um conjunto de sinais e sintomas, sendo que o sintoma principal será a dor abdominal, que nós vamos aprender a caracterizar essa dor, e geralmente é um quadro cirúrgico, é uma emergência cirúrgica. Para nós compreendermos bem sobre esse quadro doloroso agudo, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre a nossa anatomia da cavidade abdominal. Nós precisamos relembrar que essa cavidade abdominal, ela é revestida, né, por um tecido chamado peritônio. Esse peritônio, ele vai revestir toda a nossa parede abdominal, vai fazer várias dobras sobre si e vai revestir os órgãos intracavitários. Então, nós teremos dois tipos de peritônio. Nós teremos o peritônio parietal e também nós teremos o peritônio visceral, que será esse peritônio que estará recobrindo as vísceras, os órgãos intraabdominais. Então, o que seria a inflamação desse peritônio, né? Primeiro, nós vamos entender que essa cavidade peritoneal, ela é revestida por essa membrana, que é uma membrana mesotelial, tá? Que vai recobrir toda essa cavidade, a parede abdominal, as vísceras, tá? Sendo que ela tem aproximadamente 1,8 metros. Então, a gente tem uma superfície bem grande, recobrindo, né, essa parede e os órgãos intracavitários. E em indivíduos saudáveis, nós vamos ter aproximadamente em torno de 50 a 100 ml de líquido estéril dentro da cavidade abdominal. Esse entendimento é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem uma síndrome dolorosa, a gente vai começar a ver os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar. E essa dor abdominal será porque o nosso peritônio vai estar inflamado. Então, por isso que nós teremos uma peritonite. Nós vamos aprender como que essa peritonite vai se apresentar no nosso quadro desse abdômen agudo. E dentro dessa cavidade peritoneal tem um líquido, ó, 50 100 ml, uma quantidade bem pequena. E esse líquido, ele é estéril. Por que ele é estéril? Porque nós temos células dentro desse líquido especializadas, macrófagos, células mesoteliais, linfócitos, que atuarão como um sistema de defesa desse líquido. Diariamente, nós fazemos o quê? A depuração desse líquido, principalmente pelas porções diafragmática. Nós temos fenestrações nesse peritônio diafragmática, por onde nós faremos o quê? A depuração, por onde nós vamos mandar pelo nosso sistema linfático todos os patógenos que porventura caírem dentro dessa cavidade peritoneal. Então, essa cavidade peritoneal, a todo momento, ela sofre essa depuração, fazendo com que esse líquido permaneça estéril.
Então, ó, esse líquido ele é eliminado pelas fenestrações, como nós já falamos com vocês, tá? E essa membrana, ó, é ricamente inervada com fibras somáticas da dor, que faz com que qualquer estímulo inflamatório seja acompanhado de dor abdominal localizada no sítio de inflamação máxima. É agravada pela movimentação peritoneal, tá? Então, quando nós acionamos essas fibras somáticas, nós vamos ter exatamente a localização dessa dor, o sítio principal de inflamação. Por isso que quando nós temos um quadro de apendicite aguda, geralmente a gente vai confirmar o quadro com o nosso exame físico e história clínica, quando a gente tem a dor o quê? Localizada na fossa ilíaca direita. Isso é o quê? As fibras somáticas estão mostrando o nosso sítio principal de inflamação, que é o nosso apêndice secal. Então, o paciente vai ter uma dor localizada. Essas terminações, é muito importante nós conseguirmos entender para que quando o paciente começar a ter um quadro clínico, a gente saber conduzir esse paciente mediante o que a gente encontrou na história clínica e no nosso exame físico. Então, vamos lá. Dentro da nossa cavidade peritoneal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os linfáticos diafragmáticos, que vão passar pelas fenestrações diafragmáticas, onde nós vamos o quê? Fazer a depuração dessas bactérias e restos celulares, para manter esse líquido peritoneal sempre estéril. Então, vai ter saída de líquido das membranas peritoneais. O nosso intestino, quando tem algum processo inflamatório desse peritônio, ele pode fazer paralisia localizada ou generalizada. Por isso que, às vezes, em alguns exames de avaliação inicial, nós falamos que tem uma alça sentinela na nossa rotina radiológica. Quer dizer, que tem uma alça parética, uma alça paralisada, onde? No sítio, no local da minha inflamação, porque aquela alça está próxima daquele local inflamado e a sua parede, o seu peritônio parietal, pode ser acometido por essa inflamação. Então, geralmente, aquela alça fica próxima daquele local onde eu tenho a minha inflamação principal. Eu vou ter uma circulação intraperitoneal de líquidos. Então, aquela quantidade de líquido dentro da minha cavidade peritoneal pode começar a aumentar com esse processo inflamatório. E esse líquido, quando ele começa a se aumentar, ele pode começar a se acumular e não ser depurado. Quando esse líquido aumenta, se acumula e não é depurado, eu tenho agora um meio propício para o crescimento de patógenos dentro dessa cavidade peritoneal. Daí vai começar, então, a ter um quadro de peritonite. Eu tenho bactérias agora se multiplicando dentro daquele líquido peritoneal, fazendo com que o meu paciente comece a ter sinais e sintomas de um processo inflamatório agudo, tá? E nessas superfícies, ó, peritoneais vão se localizar quem? As bactérias. De onde? Do local onde está inflamado, tá? Do sítio principal da minha inflamação. Então, para que eu tenha um quadro de peritonite, eu preciso quebrar a minha fisiologia. Eu preciso aumentar líquido dentro da minha cavidade peritoneal e, principalmente, eu preciso não ter mais aquela depuração fisiológica, onde eu mandava aqueles patógenos novamente para a corrente sanguínea para serem eliminados. Agora, eles começam a crescer dentro da minha cavidade peritoneal. E
Como eu classifico essa peritonite? A peritonite ela pode ser classificada em primária, secundária, terciária, ou nós podemos dizer que nós temos um foco de abscesso intraabdominal, intracavitário. Então, quando que nós falamos que a peritonite ela é primária? Quando o processo começou inicialmente do próprio peritônio, quando nós chamamos de peritonite espontânea, tá? Peritonite de pacientes, às vezes, que está em diálise peritoneal, peritonite tuberculosa, peritonites granulomatosas. Então, quem foi o foco? O meu próprio peritônio. Então, essa seria a minha peritonite primária. Secundária, eu preciso ter o quê? Algum rompimento do meu trato gastrointestinal. Por isso que ela é secundária. Exemplo, apendicite, tá? Perfurada, eu vou ter uma peritonite secundária. Uma colecistite aguda, eu vou ter uma peritonite secundária. Então, eu preciso ter o quê? Uma interrupção do meu trato gastrointestinal, tá? Para eu chamar de peritonite secundária. E quando que vai ser a peritonite terciária? Essa peritonite terciária acontecerá quando eu instituir medidas clínicas, medidas cirúrgicas para o tratamento tanto da peritonite primária, peritonite secundária, só que mesmo assim mantém-se o foco infeccioso. Então, nós chamamos agora de uma peritonite terciária. E essa peritonite terciária, geralmente é uma peritonite, que ela é sem evidência de patógenos, tá? Ou uma peritonite por um fungo, né? Que agora ele achou um substrato para crescer. Ou uma peritonite por aquelas bactérias que antes eram pouco patogênicas e agora o meu sistema de defesa, minha linha inicial, ela foi contra todas aquelas bactérias comuns e aquelas que antes eram pouco patógenas, que praticamente elas não sobreviviam naquele meio daquelas bactérias que eram em maior número, agora elas têm a oportunidade de se multiplicar. Então, geralmente são peritonites ou sem evidência de patógenos, ou por fungos, ou por aquelas bactérias que eram pouco virulentas ou pouco patogênicas. E essa peritonite, ela pode se apresentar como um abscesso. Esse abscesso a gente fala que é um abscesso intraabdominal, que pode estar associado tanto à peritonite primária, secundária, pode ser um órgão isolado, igual eu falo, tem um processo inflamatório bloqueado, isolado, ou pode ser em múltiplos órgãos, eu posso ter múltiplos abscessos dentro da minha cavidade abdominal. Então, dessa forma, nós classificamos a nossa peritonite em primária, se for própria do meu peritônio, em secundária, se houver uma ruptura do meu trato gastrointestinal, e terciária, quando as minhas medidas clínicas, medidas cirúrgicas, o meu tratamento instituído adequadamente não foi eficaz e a gente tem uma perpetuação desse processo infeccioso. Tudo bem? Professora. Oi, pode perguntar. Essa peritonite primária é um líquido que já tem no abdômen. E de onde vêm essas bactérias? Então, lembra da fisiologia, deixa eu voltar aqui. Quando qualquer processo da minha cavidade abdominal que eu comece a acumular o líquido, eu não consigo mais ter uma depuração adequada desse líquido. Exemplo, um paciente que está em diálise peritoneal. Como é que eu faço a diálise? Eu injeto líquido dentro daquela cavidade peritoneal, não é isso? Essa quantidade a mais de líquido pode fazer com que o meu peritônio não consiga fazer uma depuração adequada daquelas bactérias que passeiam diariamente dentro da minha cavidade peritoneal. E isso pode fazer com que eu tenha um processo infeccioso. Tudo bem? Ficou entendido? Ficou. Mas eu não tenho
uma ruptura do meu trato gastrointestinal, entendeu? Eu não tenho uma colecistite, eu não tenho uma apendicite, uma diverticulite, um tumor de cólon que perfurou, tá? O meu substrato é o meu próprio peritônio, tá bom? Só que o acúmulo desse líquido fez com que a minha fisiologia de depuração não fosse eficaz. Aí eu começo a ter crescimento bacteriano dentro daquele líquido, daquela cavidade peritoneal, tá bom? Professora, então Pergunte. PBE, em casos de PBE é classificada como primária? Oi? Tá me escutando? Tô ouvindo agora. A PBE é Sim. classificado como peritonite primária? Sim, como peritonite primária, tá? Tá bom. Classificada como primária, tudo bem? Ficou bem entendido essa parte, gente? Isso é muito importante, isso faz muita confusão em classificar essas peritonites em primária, secundária e terciária. Podemos seguir? Acho que pode sim, professora. Então, vamos lá. Então, nessa propedêutica do abdômen agudo, tá? Nós temos dois quadros muito importantes. O primeiro quadro é a nossa história clínica. Por que que é importante? Porque nessa história clínica a gente vai buscar dados, principalmente sobre a dor. Como que é essa dor? Essa dor, ela é uma dor que aconteceu agora? É uma dor que tem um tempo maior de evolução? É uma dor aguda? É uma dor crônica? Ah, não, essa dor, ela melhora com a alimentação, piora com a alimentação. Essa dor é recorrente? Não, essa dor é primária. Então, a história clínica do meu paciente é da síndrome dolorosa e de qual intensidade essa dor se apresenta no meu paciente é muito importante para eu já começar a estabelecer a síndrome do abdômen agudo e principalmente para eu tentar começar a direcionar para qual tipo de abdômen agudo meu paciente está apresentando naquele momento. E para corroborar com essa minha história clínica, é necessário um exame físico. Mas qual tipo de exame físico? Um exame físico completo. Eu preciso examinar o meu paciente por um todo, desde mucosas, tá? Desde faces de dor até os membros inferiores e complementar esse exame físico principalmente com toque retal e toque vaginal. Quando eu faço bem feito um exame físico e uma história clínica, eu posso simplesmente, tá, já fechar o diagnóstico de abdômen agudo. E desse diagnóstico de abdômen agudo, eu já posso instituir a terapêutica adequada para o meu paciente, sem mais nenhum exame sequer solicitar, tá? Para vocês verem quão fortes são um exame físico e uma história clínica bem feita. De você chegar a ponto de indicar o tratamento adequado para aquele paciente sem necessitar de nenhum outro exame complementar. Então, vamos seguir. Nessa história clínica, tá? Tem que ter detalhes, tá? E eu preciso me organizar, principalmente o quê? Na cronologia dos eventos, de como essa dor aparece, de como essa dor se intensificou. A dor, ela pode se modificar ao longo do tempo que esse paciente iniciou esse quadro doloroso, tá? Então, eu preciso investigar o início, o tipo dessa dor, a localização dessa dor. Por quê? Se eu já tiver fibras somáticas acionadas, eu já vou ter uma dor o quê? Localizada, né? Eu vou ter fibras o quê? Parietais. Então, o peritônio, a minha parede já vai estar acometida e no meu exame físico eu já vou ter sinais de um local com uma agudização maior dessa dor e eu já, por essa localização, já posso pensar em qual órgão está sendo acometido por esse processo inflamatório. Essa dor irradia,
né? Qual o caminho dessa irradiação? Qual órgão, qual víscera, então, pode estar sendo acometida? E a cronologia, né? Nós vamos ver que tem quadros de dor que tem um intervalo muito curto, mas tem quadros que podem ter intervalos muito mais longos. Então, nesse início da minha dor, se essa dor for súbita, tá? Ou é insidioso, como que eu vou saber? Se o quadro for de dor súbita, nós precisamos saber que temos 3 tipos de abdômen agudo que corroboram com essa dor súbita, que é o perfurativo, né? O isquêmico ou vascular e o hemorrágico, né? Se for uma dor súbita perfurativo, na nossa rotina radiológica, e se acharmos necessário solicitar, nós teremos a presença de um pneumoperitônio. Ah, não, a paciente já tinha um quadro de dor, mas esse quadro era insidioso, começou com algumas semanas, mas nos últimos 2 dias a dor se intensificou muito e o paciente começou a ter parada de eliminação de gases e fezes. Então, olha como que a gente pode ter quadros clínicos diferentes e nesse quadro insidioso, com tempo de evolução diferente, nós podemos ter um quadro de obstrução intestinal. Aqui é um quadro típico de uma obstrução de intestino delgado, tá? Então, dependendo do que o paciente me contar, da história clínica que se apresentar, eu já vou direcionando para qual tipo de abdômen agudo que esse meu paciente está apresentando. Mas essa dor, ela começa geralmente com sintomas viscerais. Essas fibras viscerais, elas vão apresentar sintomas o quê? Mal definidos. Então, geralmente é uma dor periumbilical. Eu não tenho uma localização exata dessa dor. Por isso que a gente fala que ela é visceral, tá? Geralmente aquele órgão, ele se distende, a sua cápsula se distende e junto com essa dor mal definida, mal localizada, eu vou ter geralmente, o meu paciente pode começar a apresentar sinais de náuseas, vômitos, elevação da temperatura, mas só quando a minha parede abdominal, o meu peritônio dessa parede abdominal, ele é acometido, é que eu vou acionar as fibras somáticas da dor. Então, eu vou ter agora uma dor somática, eu vou ter uma localização exata do meu local que está sendo acometido, que está sendo inflamado. Isso aqui é outro dado muito importante, nós conseguimos entender o que será a dor visceral e a dor parietal. Se vocês tiverem dúvida, podem interromper que a gente explica novamente, tá? Então, a inflamação, ela vai, se expande para envolver a superfície peritoneal e as fibras, do nervo parietal, provenientes da onde? Da minha coluna, tá? Permitem essa sensação focal e intensa da minha dor. Inicialmente, a gente tem uma dor mal localizada, porque a gente vai ter o acionamento dessa inervação visceral e tem também o acionamento dessa inervação somática. Então, no início, fica meio mal localizado, fica mal definido esse local de inflamação. Então, a gente vai ter principalmente uma dor mal localizada, periumbilical, geralmente, tá? Isso vai depender de qual órgão está sendo acometido e qual é a sua embriologia, tá? O apêndice, geralmente, ele veio do intestino médio, então, geralmente, essa dor, ela é periumbilical. Mas cada tipo de víscera, ela pode se manifestar com uma localização mal definida diferente. Mas, geralmente, essa dor, ela é mal definida, o paciente, ele passa a mão em todo o seu abdômen e não consegue localizar um ponto de dor.
A partir do tempo evolutivo desse quadro inflamatório, quando a gente aciona, então, essas fibras parietais, a gente vai ter uma sensação focal intensa dessa dor. E agora o meu paciente, ele localiza a dor. Ele consegue, com sua mão, tá? Ou com o seu dedo, indicar o local exato em que está acontecendo esse quadro doloroso. Tudo bem? Ô, professora, essa dor Diga. visceral são as fibras viscerais, então, né? Porque tava parietal. Isso, são as... Oi? Porque parece que você tinha falado parietais na hora do viscerais. Não, não, não. Eu falei que no início, o que que acontece? A gente acaba acionando também um pouco dessas fibras parietais, tá? No início da dor, a gente tem uma combinação dessas inervações. Aí fica uma dor mal localizada, uma dor periumbilical, mal definida, entendeu? Só que a gente ativa muito essas fibras viscerais porque o órgão ele começa a inflamar. Então a cápsula do órgão começa a se distender. Quando essa cápsula se distende, aí junto com essa dor mal localizada, mal definida, a gente começa a ter sensação de náuseas e vômitos, tá? Quando a gente tem realmente as fibras parietais acionadas, a gente vai ter uma dor agora localizada, uma sensação focal intensa da dor, tá? Mas para não criar muita confusão, inicialmente a gente tem principalmente quem? Fibras viscerais, tá? Vegetativas, e depois nós vamos ter o que? A inervação parietal, que seria a dor somática, a dor localizada, a dor focal. Ficou entendido? Ficou. Então, tudo bem. Então, qual é o histórico da minha dor? A minha dor, ela iniciou mal localizada, agora ela está localizada em tal região, e essa dor agora ela tem uma irradiação, que pode ser para onde? Para o mesmo local de onde essas fibras nervosas se iniciam. Exemplo, paciente que tem uma cólica renal, geralmente ele tem dor aonde? No dorso. Se esse cálculo migrar, começar a descer pelo meu ureter, eu posso ter uma dor até onde? Na face medial da minha coxa, até uma dor testicular. Então, vai ser o quê? O caminho dessa inervação pode sugerir uma irradiação dessa dor. Ah, não, eu tenho um quadro de colecistite aguda. São fibras da minha coluna, o quê? De localização mais alta. São inervações de onde? C5, C6. Então, eu posso ter tanto dor irradiada para a região escapular, como ter dor irradiada para o ombro ou até mesmo para a região cervical posterior, porque é o caminho que essas fibras nervosas fazem. Então, essa dor podem ter essa localização, essa irradiação. Tudo bem? E o que aumenta ou alivia a minha dor? Nós precisamos perguntar para o nosso paciente. Se a gente não perguntar, provavelmente ele não irá nos falar espontaneamente. Então, a gente pergunta: comer piora a dor? Se piora a dor, pode ser um quadro de obstrução intestinal, uma cólica biliar, uma diverticulite ou uma perfuração. Eu estou colocando mais uma quantidade de secreção dentro da minha cavidade abdominal, né? Ou eu estou tendo o quê? Um obstáculo para mandar aquele fluxo intraluminal. Então, se eu como, eu pioro a obstrução intestinal. Se eu como gordura, eu pioro a dor da minha cólica biliar, porque eu tenho um cálculo fixo, impactado no infundíbulo vesicular, e eu preciso liberar a bile para fazer emulsificação das minhas gorduras lá dentro do meu trato ileal. Agora, se eu como, a dor alivia? Opa, pode ser uma úlcera gástrica, né? Que nós sabemos que a alimentação, naquele momento, faz um alívio da dor, tá? Ou pode ser também o quê? Uma gastrite. Então, é muito importante nós termos esses detalhes dessa clínica dolorosa do nosso paciente. Vai corroborar muito para fecharmos o nosso diagnóstico,
tá? Então, nesse histórico, nós precisamos saber se os sintomas e condições que auxiliam nesse diagnóstico, quais são? Tem vômitos? Tem náuseas? Tem constipação ou obstipação? Tem episódios álgicos semelhantes anteriormente, né? O paciente já tinha essa dor, já é conhecida pelo paciente. Tem cicatrizes abdominais, né? Se tem cicatrizes, opa, posso pensar que pode ser obstrutivo, principal causa de obstrução do abdômen agudo em pacientes adultos em intestino delgado é por aderências, então cicatrizes prévias nos leva a pensar em um quadro obstrutivo. Uso de medicamentos, né? Como que está a saúde ginecológica dessa paciente que está com dor e era uma mulher? Será que ela tem uma leucorreia? Né? Será que ela está com um sangramento fora do ciclo menstrual? Então, nós precisamos fazer essas indagações para os nossos pacientes para chegarmos a um diagnóstico etiológico. Então, nós podemos agora, então, caracterizar esse nosso abdômen agudo. Como? A partir da dor. Nós podemos dizer se ele é inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico ou vascular. Então, nós temos 5 classes diferentes de abdômen agudo. E a dor, ela é muito importante para nos auxiliar para qual tipo de síndrome dolorosa aguda está o meu paciente. No inflamatório, essa dor geralmente ela é insidiosa, ela começa mais leve e ela tem um tempo muito longo de evolução. Já no meu paciente que apresenta sintomas obstrutivos, geralmente essa dor ele caracteriza em cólicas. Meu paciente vai tentar ultrapassar aquela barreira mecânica dentro da minha luz intestinal, então ele vai fazer aumentar o seu peristaltismo e isso se apresenta como uma cólica abdominal. E ela geralmente é seguida de distensão abdominal. Ruídos hidroaéreos vão estar alterados e presença de cirurgias anteriores. O tempo desse abdômen agudo pode ser curto ou pode ser um tempo mais longo. Posso ter um processo obstrutivo muito rápido. Exemplo, o paciente tem um megacolo e de repente uma alça torceu o seu próprio eixo, fez um volvo de sigmoide. Essa dor, esse tempo de evolução vai ser curto. Não, meu paciente ele tem um tumor de cólon esquerdo e eu sei que os tumores do intestino esquerdo, eles crescem para dentro da luz e crescem como? Lentamente. Então, esse paciente vai ter uma história mais longa para contar, que já tinha sinais de oclusão parcial desse intestino, que tinha quadros de constipação. Então, uma história mais longa para nos contar, para corroborar com o nosso diagnóstico. Agora, Lucineide, oi, meu amor, pode perguntar. não é do lado direito, não? Porque o Márcio falou que é do lado direito que cresce para dentro hoje. Não, cedo. não. Os Então, ele deve ter os confundido. tumores do cólon esquerdo crescem para dentro da luz, tá? Os tumores do cólon direito crescem para fora da luz. E geralmente a clínica principal dos tumores do cólon direito é porque eles ulceram a parede daquele local intestinal e geralmente fazem o quê? Sangramento, que pode se exteriorizar como enterorragias e melenas ou pode o paciente ter sangue oculto nas fezes. Então, a principal clínica é massa palpável à direita, porque ele cresce para fora daquela luz, e principalmente associado ao quê? Anemia. Já os pacientes com tumores do colo esquerdo, que crescem para dentro da luz, eles evoluem com quadros de obstrução intestinal, porque esse tumor vai crescendo lentamente até fazer oclusão total da luz intestinal.
tá? Essas são as diferenças principais desses dois tumores, do esquerdo e do direito. O direito cresce para fora, geralmente é massa palpável e anemia. O esquerdo cresce para dentro da luz e geralmente ele faz quadro de obstrução intestinal, tá bom? Tá bem, obrigada, Márcia. Deve ter se confundido hoje cedo. Pode ter confundido, tá bom? Então, vamos prosseguir. Temos mais 3 tipos de quadro de abdômen agudo, que é o perfurativo, hemorrágico e o vascular. A dor dos 3 são súbitas, tá? Mas tem alguns detalhes para a gente conseguir diferenciar um do outro. Então, vamos lá. O perfurativo é o mais fácil, por quê? A dor, além de ser súbita, ela é intensa. O paciente tem uma dor muito exacerbada. E rapidamente a gente tem sinais de irritação peritoneal em todo o abdômen. Por quê? Aquela perfuração, se for a principal causa, que são as úlceras gástricas ou denais perfuradas, a gente vai cair o que na cavidade abdominal? Suco gástrico. Esse suco gástrico é altamente irritativo ao meu peritônio, então rapidamente eu tenho sinais exuberantes de irritação peritoneal, posso ter meu famoso abdômen tábua. O que é isso? Meu paciente, ele tem tanta dor que ele faz contratura, aquela parede está toda inflamada, então faz contratura voluntária e involuntária. A gente vai palpar o abdômen, está rígido, igual uma tábua. Esse paciente vai ficar quietinho no leito, porque se ele mover um músculo, ele vai sentir muita dor, tá? E o tempo de evolução é curto. O paciente geralmente chega falando o momento que aconteceu aquela dor. Já no meu hemorrágico, eu também tenho uma dor súbita, mas diferente do meu perfurativo, eu vou ter agora o sangue e não o suco gástrico. O sangue, ele não é tão irritativo ao meu peritônio quanto o meu suco gástrico. Então, essa dor, para se intensificar e para ter sinais de irritação peritoneais difusas, vai levar um tempo muito maior em comparação ao meu abdômen agudo perfurativo. Tá? Então, geralmente é aquela paciente que fala o momento da dor, teve uma dor súbita, mas é uma dor geralmente moderada ou leve, e ela se torna difusa em um tempo muito maior de dor, tá? No meu abdômen agudo vascular, eu também tenho uma dor súbita, só que agora eu tenho um segmento do meu trato gastrointestinal que está com o quê? Sofrendo porque não chega aporte sanguíneo adequado. Não tem um fluxo sanguíneo chegando ali naquele local. Então, aquela mucosa, ela vai começar a ficar isquêmica. Então, eu tenho uma dor súbita, mas ela é de caráter progressivo. A partir do tempo, essa dor vai aumentando cada vez mais de acordo com o grau de isquemia que eu vou acometendo aquele órgão, tá? Então, eu também tenho uma dor súbita, mas essa dor já é de caráter progressivo. E todos os 3 têm um tempo de evolução curto. O que modifica é a intensidade dessa dor e como essa dor vai se apresentar no meu exame físico. No meu paciente que eu tenho um abdômen agudo vascular, lembra que quem está sofrendo é a víscera. Então, inicialmente, apesar da dor extenuante que meu paciente possa estar sentindo naquele momento e falando que a dor está aumentando cada vez mais, eu não tenho sinais exuberantes no meu exame físico, tá? Então, eu vou ter uma discrepância entre os achados do exame físico desse abdômen e
a clínica dolorosa que o meu paciente está apresentando. Isso é um dado muitíssimo importante para a gente caracterizar um abdômen agudo vascular. Porque quando esse paciente chega com sinais de irritação peritoneal, geralmente são catástrofes abdominais. É porque aquilo já isquemiou, já necrosou, perfurou, e eu já tenho um quadro de peritonite fecal ou peritonite purulenta muito exuberante. Mas o quadro clássico é dor abdominal, que o paciente fala que está se intensificando muito, que a dor está piorando muito, que essa dor é súbita, que começou em tal momento, mas no meu exame físico eu não tenho achados que corroborem com essa dor tão exuberante que meu paciente apresenta, tá? Então, isso seria um dado muito importante no nosso abdômen agudo vascular. E quais seriam as etiologias principais desse nosso abdômen agudo? Tá? Nós temos duas principais. Uma, quando a gente fala em dor aguda em pacientes com menos de 50 anos. Então, é meu adulto jovem. A primeira causa é a apendicite aguda. Aqui, ó, 32% apendicite aguda. Quando eu falo da principal causa de dor abdominal ou de abdômen agudo em pacientes adultos acima de 50 anos, aí eu já tenho um aumento muito maior de colecistite aguda. A gente já tem uma população aí que já tem uma produção maior de cálculos biliares que podem fazer um processo inflamatório. Então, a gente muda, tá? E por que a gente muda esse quadro? Nós vamos ver na aula de apendicite que no início da idade, né, na nossa idade, da nossa adolescência, é que a gente começa a ter, né, uma proliferação muito maior, uma hiperplasia do meu tecido linfóide. Então, por isso que eu vou ter o quê? Minha principal causa vai ser apendicite, tá? Então, na minha idade adulto, jovem, eu tenho muitos folículos linfóides, que a hipertrofia desses folículos é a principal causa de apendicite aguda. Quando eu vou alcançando 60 anos de idade, esses meus folículos começam a decair novamente. Então, praticamente eu não tenho folículos linfóides. Então, eu começo a não ter mais quadros de apendicite aguda e eu aumento a minha incidência em quadros de colecistite aguda, tá bom? Só para a gente entender como que funciona essas duas patologias. Se eu falo de adulto jovem, eu tenho uma hiperproliferação de tecido linfóide, então a minha causa principal é apendicite aguda. Se eu falo no minha idade acima dos 50 anos, a minha causa principal já é de colecistite. E dentre essas outras causas, nós temos várias: obstrução intestinal, a pancreatite aguda, que na nossa avaliação inicial, se eu tenho um quadro sugestivo de dor abdominal, principalmente andar superior do meu abdômen, eu preciso sempre afastar pancreatite aguda, porque é um quadro grave, é um quadro de abdômen agudo inflamatório e que não requer tratamento cirúrgico inicialmente, é tratamento clínico. E se eu faço erroneamente uma indicação cirúrgica nesse paciente pancreatite aguda, eu posso piorar o prognóstico desse paciente, aumentar a morbimortalidade desse meu paciente, tá? Então, sempre dores em andar superior do abdômen, sempre afastem quadros de pancreatite aguda. Temos também doença diverticular, o câncer, a hérnia, doença vascular e as dores abdominais não específicas. Então, o que nós vamos achar no nosso exame físico desse paciente que chegou lá na emergência, que vocês vão brilhar no próximo semestre agora, né? Vão passar nos módulos aí de emergência, nos módulos da clínica cirúrgica, da clínica médica. Esse paciente vai chegar na emergência, esse paciente vai estar internado lá na clínica cirúrgica, na clínica médica, ou na ginecologia, ou esse paciente chega no nosso ambulatório. Tá? E o que eu vou encontrar nesse meu paciente? Principalmente, eu preciso ver o quê? Quadro de dor,
né? A gente já aprendeu como que pode ser essa dor do meu paciente e quais as indagações que eu preciso fazer para esse meu paciente. Eu preciso buscar sinais de febre. Eu tenho posso ter um órgão, uma víscera que está inflamada. Quando essa víscera inflama, distende a cápsula, eu começo a acionar interleucinas que vão fazer febre, vão aumentar a temperatura. Isso se o meu paciente for um paciente rígido, um paciente que tem o seu sistema imune funcionando normalmente. Isso não, a regra não vale para os pacientes imunocomprometidos. Eu posso ter alterações dos ruídos hidroaéreos, sinais peritoneais. Esse paciente, eu posso ter alterações no meu toque retal, eu posso ter uma dor, a mobilização nesse toque retal. Tá? E eu posso também ter alterações do meu exame ginecológico. Às vezes aquela dor abdominal que a minha paciente tem, simplesmente pode ser um quadro de doença inflamatória pélvica. Então eu preciso examinar muito bem esse meu paciente. O exame físico tem que ser completo. E quem faz toque retal e exame ginecológico? O médico, o clínico. Eu não preciso chamar um cirurgião para fazer um toque retal. Eu não preciso chamar um ginecologista ou obstetra para fazer um exame ginecológico. Nós passamos nas clínicas básicas para nós ficarmos aptos a fazer um exame físico completo, tá? Então, nós precisamos examinar por inteiro os nossos pacientes para a gente dar uma condução adequada ao nosso quadro doloroso. Isso aqui é muito importante. As principais causas de erro na conclusão do diagnóstico do abdômen agudo são história e exame físico incompletos. Olha como é importante. É muito mais importante nós colhermos uma boa história, fazermos um exame físico completo do que nós sairmos solicitando uma bateria de exames para os nossos pacientes. Essas baterias de exames podem ser excelentes, podem ser de ótima acurácia, mas podem levar tempo, podem ser dispendiosos para os nossos pacientes e para o nosso sistema de saúde, para a nossa clínica, para o nosso hospital e, principalmente, podem ser desnecessários. Uma boa história clínica, um bom exame físico, ele se sobrepõe a qualquer exame complementar. Daí o nome exame complementar. Ele te ajuda, ele te auxilia. Quando a gente tem o quê? Dúvida diagnóstica. Mas para ter dúvida diagnóstica, eu tenho que ter feito uma boa história e um bom exame físico. Não adianta eu falar que tenho dúvida se eu nem perguntei ao meu paciente, se eu não conversei, ou se pior, se eu nem examinei, se eu nem toquei naquele meu paciente. Isso são erros muito graves na avaliação do nosso paciente. A febre pode estar presente, principalmente quando o meu paciente é um paciente que tem as suas defesas, né, ainda bem estabelecidas, tá? Pode estar ou não, associadas às infecções abdominais. O paciente pode ter toda a clínica de dor abdominal, de abdômen agudo e não fazer sinais de febre, tá? Então ela tem uma sensibilidade e especificidade, variáveis. Lembrando que não distingue doenças do idoso e do não idoso. Por quê? O meu idoso já é um paciente imunocomprometido. Ele já não tem mais aqueles tecidos linfóides exuberantes como no paciente mais jovem. Tá? Então, ele não vai ter mais uma defesa importante. Então, esse meu idoso pode não fazer mais febre, mesmo apresentando um quadro de abdômen agudo. Ruídos hidroaéreos podem estar alterados, tá? Então, eles vão nos auxiliar no quadro dessa dor abdominal. Então, é muito importante eu fazer a ausculta desse meu abdômen. Como estão esses ruídos? Estão anormais? Estão aumentados? Exacerbados? Né? Está associado a um hipertimpanismo? Opa, se tem hipertimpanismo e eu tenho uma peristalse exacerbada, quadro típico de abdômen agudo obstrutivo. Ah, não, eu já tenho um idoso com dor abdominal e ruídos aéreos anormais, né? Isso geralmente pode caracterizar o quê? Uma doença grave. Ou eu vou fazer a escuta e eu não escuto nada, eu tenho um silêncio abdominal. Isso geralmente indica quadros muito graves de abdômen
abdômen agudo. Então, a ausculta desse abdômen é muito importante para definirmos essa síndrome dolorosa. E os sinais peritoneais? Como é que está essa dor? Quando eu vou palpar esse meu abdômen, como que está apresentando? Será que tem dor na descompressão brusca, né? Famoso sinal de Bloomberg, que não é só característico para apendicite aguda, para qualquer local do meu abdômen, se eu faço descompressão brusca e o meu paciente tem dor, esse é chamado sinal de Bloomberg positivo, tá? E tem, ó, sensibilidade em 81% e especificidade de 50% para peritonites, tá? Então, palpar o meu abdômen é muito importante. E se essa descompressão brusca for na fossa ilíaca direita, olha o que os trabalhos nos mostram. Que tem 90% de especificidade para apendicite aguda. Então, se chegar um paciente com quadro de dor, que eu vou caracterizar o abdômen agudo inflamatório, uma dor periumbilical mal definida, associada a um quadro de náuseas, de vômitos, elevou a temperatura, porque o meu paciente está numa fase, é um adulto jovem, a dor, ela conta, ou ele conta, que se localizou na fossa ilíaca direita. Quando eu vou fazer o meu exame físico, eu encontro uma descompressão brusca na minha fossa ilíaca direita, né? Mostrando que eu tenho um sinal ali de irritação peritoneal localizada, então eu tenho fibras somáticas ali ativadas. Eu posso simplesmente dizer que é um quadro de apendicite aguda. Eu tenho 90% de chance de acertar o diagnóstico. Com esse quadro clínico, eu não necessitaria nem solicitar exames complementares. Só a minha história clínica e o meu exame físico, bem elaborados, bem realizados, podem me dar esse caminho de já indicar um tratamento cirúrgico para essa paciente sem solicitar nem sequer um hemograma, nem sequer uma rotina radiológica, nenhum outro exame complementar. Tudo bem? Esses sinais peritoneais podem se caracterizar como uma contratura muscular. Dei um exemplo clássico para vocês da úlcera perfurada, que a gente tem uma irritação exuberante desse peritônio parietal. Então, a gente vai ter aquele abdômen típico em tábua, tá? E é um sinal, ó, mais importante, ó, possui substrato, ó, fisiopatológico, a gente já explicou, tá? Que vai significar o quê? A irritação desse meu peritônio parietal, né? Um exemplo clássico é a nossa úlcera perfurada. O meu toque retal. Ah, preciso chamar os residentes lá da cirurgia para fazer o toque retal. Errado. Se você é interno, se você é aluno, você precisa chamar um staff só para te auxiliar, para te ajudar. Agora, se você é médico, você deve fazer o toque retal. O toque retal vai te dar sensibilidade do peritônio pélvico, tá? Então, se eu tenho um apêndice na posição pélvica, quando eu fizer o toque retal, quando eu palpar aquele fundo de saco, o meu paciente vai o quê? Sentir muita dor. Então, isso pode me auxiliar na conclusão do meu diagnóstico. Presença de fezes na ampola. Opa, será que meu paciente realmente está obstruído ou não? Se tiver ausência de fezes, corrobora com a história clínica do meu paciente. Se tiver sangue, falamos na nossa aula prática hoje, sangue em framboesa pode indicar um quadro de isquemia da minha mucosa, né? Ah, não, tem um fecaloma. O meu paciente já é um paciente acamado, é um paciente que já não tem os reflexos muito bons, pode ser a causa da obstrução intestinal. Ou eu posso palpar tumores de reto, tá? Que são alcançáveis ao nosso dedo e fechar uma clínica, o diagnóstico da dor abdominal, dessa síndrome dolorosa que o meu paciente está apresentando. No meu exame ginecológico, eu vou encontrar sinais de peritonite dessa pelve. Quando eu mobilizo aquele colo uterino, a minha paciente pode sentir muita dor. Quando eu palpo os anexos, meu paciente também pode sentir dor e pode dizer, sinalizar para mim que pode estar tratando de um cisto de ovário torcido ou de um cisto de ovário roto, ou simplesmente de uma doença inflamatória pélvica, que geralmente vai vir junto com uma leucorreia que essa paciente vai estar apresentando.
tá? Então, essa sensibilidade desse peritônio pélvico é muito importante na nossa avaliação inicial do paciente com dor abdominal. E aqui um quadro para vocês com as principais causas, principais etiologias desses abdômenes agudos. No abdômen inflamatório, né, nós já falamos, se for um adulto jovem, apendicite aguda. Se eu estiver falando de um adulto acima de 50 anos de idade, meus folículos, eles praticamente já vão estar involuídos, então eu tenho mais incidência de colecistite aguda, tá? Tem diverticulite, doença inflamatória pélvica, obstrutivo, principal causa são o quê? As minhas aderências, quando eu falo obstruções do meu intestino delgado, tá? Hérnias também da parede abdominal, hérnia interna, tumores, né? Perfurativo, úlcera perfurada, né? A principal etiologia, mas lembrar que o nosso tubo gastrointestinal pode se perfurar em qualquer localização. Então, apesar da úlcera perfurada ser o principal diagnóstico, não quer dizer que todo pneumo peritônio será de uma úlcera perfurada. Temos a doença inflamatória intestinal, que pode fazer perfuração, um corpo estranho, um tumor perfurado. Vascular é o infarto intestinal, né? Aquele paciente perde o suprimento para determinada área do meu intestino e aquele intestino, as suas paredes, a sua mucosa, ela começa a ter um sofrimento e pode chegar até infartar, ter necrose, tá? Daquele segmento. E o hemorrágico, o principal caso são as gravidez tubárias rotas, cisto de ovário hemorrágico ou ruptura espontânea do baço, tá? São as causas principais de abdômen agudo hemorrágico. Temos alguma dúvida até o momento? Querem perguntar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui da Karina. Isso seria o ponto de McBurney. Qual foi sua dúvida, Karina? Não, não foi dúvida não. É quando você estava falando da descompressão súbita dolorosa ali para apendicite, seria no ponto de McBurney, né? Só para confirmar. Isso. Quando a gente fala de apendicite aguda, a gente faz descompressão no ponto de McBurney, que a gente traça uma linha da nossa crista ilíaca antero-superior até a cicatriz umbilical e divide em 3 partes. O encontro do terço médio com o terço externo é o ponto de McBurney. Naquele local é a localização, geralmente, do nosso apêndice. Então, a gente comprime e solta. Se nessa descompressão, meu paciente aumentar muito mais a sua dor, a gente fala que é uma descompressão dolorosa no ponto de McBurney. Isso é 90% de especificidade para apendicite aguda. Lógico que eu tenho que corroborar com quem? Minha história clínica de um abdômen agudo inflamatório. Tudo bem? Tá bom, obrigada. De nada, Karina. Gente, então vamos dar um intervalo, tá? Agora são 2:02, 15 minutinhos, tudo bem? Pode ser? E a gente retorna? Tá ótimo. Então tá bom, 15 minutinhos, vamos tomar uma água, um cafezinho e a gente volta para a gente terminar a nossa aula, tá? Falta pouco, agora só a gente vai ver os exames complementares, o que pode nos auxiliar na dúvida diagnóstica. Um beijo. Então vamos continuar. Então nós vimos como a gente vai nortear esse nosso paciente, né, com o quadro de dor abdominal, com uma boa história clínica, um bom exame físico, né? E eu preciso de mais algum dado para indicar um tratamento para esse paciente? Vamos ver agora para frente, né? O que nós vamos precisar para corroborar com essa nossa investigação inicial dessa síndrome dolorosa do abdômen agudo. Então, vamos lá. Exames complementares. Qual exame complementar eu vou solicitar para meu paciente com quadro de dor abdominal? Nós podemos solicitar desde o mais simples, né, que é o nosso raio-x, a nossa rotina radiológica. Podemos utilizar um ultrassom, como também podemos utilizar exames mais elaborados, mais precisos, como a tomografia abdominal ou uma ressonância magnética nuclear. Mas qual desses exames complementares eu vou solicitar e quando
eu necessito solicitar esses exames complementares. Isso é muito importante, porque não é porque nós temos à nossa mão todos esses exames que nós devemos solicitá-los como uma forma rotineira de avaliação inicial da dor abdominal. Então, nessa rotina radiológica do meu abdômen agudo, nós precisamos saber que ele é um exame limitado. E onde que eu vou encontrar sinais exuberantes para corroborarem com a minha clínica diagnóstica? Quando eu tiver suspeita de um abdômen agudo obstrutivo, em que essa rotina radiológica vai estar muito rica de sinais, ou quando eu tiver um quadro de abdômen agudo perfurativo ou uma ingestão de corpo estranho, né? No perfurativo, eu vou identificar um ar fora da minha cavidade peritoneal. Na ingesta de corpo estranho, eu posso verificar tanto uma perfuração por esse corpo estranho, como eu também posso acompanhar o movimento desse corpo estranho dentro do meu tubo gastrointestinal. Então, a melhor indicação seria nos quadros obstrutivos, perfurativos ou ingesta de corpo estranho. Nos outros tipos de abdômen agudo, os sinais eles vão ser muito inespecíficos ou nós não vamos encontrar nenhuma alteração nessa rotina radiológica. Então, no abdômen agudo obstrutivo, o que eu vou encontrar? Qual a riqueza de detalhes que eu posso visualizar nesse raio-x de abdômen? Aqui nós temos um raio-x em que mostra uma distensão abdominal periférica. Isso corrobora com o quadro de abdômen agudo obstrutivo do cólon. Então, quando eu tenho na minha periferia alças intestinais distendidas, isso fala a favor de uma obstrução distal do meu colo. Quando eu tenho já alças centralizadas, né, com edema dessa parede, com sinais de empilhamentos de moeda, eu falo a favor de uma obstrução de intestino delgado. Então, se eu tenho alças distendidas edemaciadas, centrais nesse meu raio-x, eu falo de um abdômen agudo obstrutivo por intestino delgado. Quando essa obstrução ela é periférica, é na periferia desse meu raio-x, fala mais a favor de obstrução do colo, tá? Então, nos quadros obstrutivos, eu tenho uma riqueza de sinais, uma riqueza de detalhes. E o que mais eu posso ver nesse meu raio-x? Eu posso ver nitidamente edema de parede da alça intestinal, sinal de empilhamento de moeda. Se for uma incidência com meu paciente em pé, eu vou ver níveis hidroaéreos, né? Aquele líquido retido dentro daquela alça intestinal. Então, eu posso ver esses níveis, corroborando com essa minha clínica de abdômen agudo obstrutivo. Aqui nós podemos visualizar uma imagem, ó, que nada mais é um fecalito. Esse fecalito se encontra na topografia fecal, com uma clínica, né, de sinais e sintomas clássicos, né, de dor abdominal em fossa ilíaca direita, né, mais uma imagem de um fecalito na topografia fecal, e isso corrobora com o meu diagnóstico de apendicite aguda, tá? Então, às vezes, o raio-x ele pode nos trazer alguns detalhes, como simplesmente num abdômen agudo inflamatório, esses sinais, esses detalhes podem ser muito inespecíficos. Nós também podemos encontrar o chamado sinal de Higler. Esse sinal de Higler é quando a gente tem ar norteando
as paredes intestinais. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, muito branquinho, e aqui no meio ficou um pouquinho mais escuro, mais preto. Essa incidência não ficou tão legal. Mas é quando a gente vê ar entre as paredes abdominais. Esse também é chamado de sinal de Higler, que também quer dizer um pneumoperitônio, ar fora da minha luz intestinal. Então, eu fico visualizando esse sombreado mais escurecido entre as paredes intestinais, sinal de Higler. E no meu ultrassom, o que eu posso encontrar no meu ultrassom de abdômen? Tá? Nesse meu ultrassom de abdômen, ele é muito bom para investigar quando eu tenho líquido livre na minha cavidade abdominal, tenho um abdômen agudo hemorrágico, ou para fazer diagnóstico de massas, tá? Dessa cavidade abdominal. E quando eu falo de pacientes com quadro inflamatório, só um minuto, o Eduardo está perguntando. É pneumoperitônio, tá, Eduardo? Quando eu tenho um enfisema de parede pós-infarto, isso aí chama pneumatose intestinal, não é o sinal de Higler, tá? A gente vê o gás na parede intestinal, isso é pneumatose intestinal, que quer dizer que tem necrose, eu tenho bactérias produtoras de gás naquela parede. Quando eu tenho sinal de Higler, o ar está fora dessa parede, o ar fica entre uma alça e outra, então é pneumoperitônio. Tudo bem? Entendido, Eduardo e Laís? Ok. Então, no nosso ultrassom, qual é a vantagem de nós realizarmos? Ele pode ser feito à beira do leito, ele não é um exame invasivo. Ele tem uma excelente indicação para avaliar também a nossa via biliar, ou uma massa abdominal, ou um líquido livre na cavidade abdominal. Então, o meu ultrassom é um excelente exame na minha dúvida diagnóstica. A minha história clínica foi bem feita, meu exame físico foi bem feito, mas eu ainda estou com dúvida nesse meu diagnóstico etiológico, nesse meu diagnóstico sindrômico. Então, eu posso lançar mão de um simples ultrassom. Hoje, cada vez mais está sendo utilizado o ultrassom. É um excelente exame que vocês, ao terminarem agora a faculdade de vocês, ou mesmo no fim da faculdade, eu acho que devem fazer um cursinho de Point of Care, porque é um exame legal, né? É um exame que hoje as emergências estão utilizando muito nos pacientes, principalmente pacientes que chegam com dor abdominal e que são pacientes vítimas de trauma, tá? Então está sendo muito utilizado o ultrassom, tem crescido muito no nosso meio. Mas lembrando que, apesar de ser fácil acesso, não invasivo, é um exame complementar. Ele não se sobrepõe à sua clínica, não se sobrepõe ao seu exame físico. Tá? Então, ele tem 95% de sensibilidade para ver cálculos dentro da minha vesícula biliar, paciente com quadro de colelitíase, e 85% para ver o quê? O processo inflamatório dessa vesícula. A parede está espessada, a parede está inflamada. Aí agora eu tenho colecistite, eu tenho um quadro de abdômen agudo inflamatório. Qual que é a desvantagem? Depende muito de quem está fazendo o exame, né? Por isso que fala que ele é operador dependente. Mas, cada vez mais temos cursos de aprimoramento de ultrassom, né? E cada vez mais temos aparelhos muito mais sensíveis. Então, é um exame complementar que tem crescido muito nos nossos meios para nos ajudar a fazer, a elucidar o quadro de abdômen agudo. Aqui nós temos uma imagem, ó, de cálculos no interior da vesícula biliar e também o quê? Uma parede espessada, tá? A gente vai aprender nas nossas aulas de colecistite que geralmente tem um diâmetro, a gente faz a medida dessa parede, que quando está acima de 4, 5 centímetros indica um quadro de colecistite aguda, né? E nós vemos o que? Cálculos dentro dessa vesícula biliar, fazendo a famosa sombra
acústica posterior, que é essa imagem mais escurecida, que seria a sombra desse cálculo. Aqui, em outra topografia transversal, a gente vê essa imagem, onde a gente tem aqui, ó, na fossa ilíaca direita, a gente tem a famosa imagem em alvo, que na verdade é o corte transverso do meu apêndice, e eu vejo a parede desse meu apêndice muito espessada, tá? Isso pode me indicar, junto com a minha clínica e meu exame físico, corroborarem para o meu diagnóstico de apendicite aguda. Mas também lembrando que é um exame complementar na minha dúvida diagnóstica. Não pode vir antes da minha anamnese do meu exame físico. E a tomografia de abdômen? A tomografia é um excelente exame para nos dar o diagnóstico etiológico. Nem para falar qual é o diagnóstico sindrômico, além de corroborar com o diagnóstico sindrômico, ele nos fala a causa desse abdômen agudo sindrômico. Mas eu preciso solicitar para todos os meus pacientes que têm quadro de dor abdominal? Não. Eu preciso examinar o meu paciente e colher uma boa história clínica, tá? Se eu não tenho substratos ainda suficientes, tá? Para dar o meu diagnóstico, para fechar esse meu diagnóstico, eu posso lançar a mão da minha tomografia abdominal de abdômen. Que aí ela irá me ajudar muito, ela irá corroborar com essa minha investigação clínica, tá? Então, ela tem uma excelente exatidão diagnóstica, principalmente quando a gente tem diagnósticos diferenciais, como cólica renal, ou o paciente está fazendo quadro de apendicite aguda, diverticulite, né? Na diverticulite nós vamos aprender que ela é essencial porque ela nos ajuda a traçar a conduta terapêutica. Em quadros de diverticulite leve, que hoje em dia a gente não faz nenhuma abordagem, faz tratamento, segmento ambulatorial, abscessos intraabdominais, ou até diagnósticos o quê? Que são mais graves, aneurismas de aorta abdominal, aneurismas rotos, a iminência de sofrerem um rompimento maior. Então, ela nos dá dados muito essenciais quando a gente, nessa busca diagnóstica, a gente ainda não consegue fechar um quadro desse nosso abdômen agudo. Então, a tomografia ela pode ser um excelente exame para nos auxiliar nessa investigação diagnóstica. Aqui nós temos uma tomografia mostrando o espessamento da luz do nosso apêndice, tá? A gordura periapendicular, tá vendo que ela está mais branca, isso significa processo inflamatório, corroborando com o diagnóstico de apendicite aguda. Essa tomografia melhora o quê? O índice de acerto para o diagnóstico etiológico. Ela reduz o retardo terapêutico dos pacientes graves, aquele paciente que às vezes chega na emergência muito grave, e realmente a gente fica na dúvida se é um diagnóstico de tratamento clínico ou se é um diagnóstico de tratamento cirúrgico, e a gente não sabe, pela clínica que o paciente está apresentando, conseguir nortear esse tratamento. Às vezes não tem um abdômen agudo com sinais de irritação peritoneal, mas aquele paciente está gravemente enfermo e precisa instituir um tratamento rápido. Então, a tomografia pode ser um excelente exame para diminuir esse retardo terapêutico. Contudo, não há evidências de redução da mortalidade nesse grupo de pacientes graves que chegam com esse quadro na nossa emergência, tá bom? Agora, para terminarmos a nossa aula, a gente vai falar de umas situações especiais que nós precisamos lembrar nessa investigação diagnóstica do nosso abdômen agudo. A primeira delas é o nosso paciente idoso. Lembrar que a dor abdominal tem níveis significantes de morbimortalidade e tem uma relativa falta de quê? De achados
no exame físico, apesar da gravidade. Esse meu paciente idoso, ele não tem mais aquela exacerbação daqueles sinais peritoneais. Às vezes o paciente está muito grave, mas tem um abdômen mais inocente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso paciente idoso. Rigorosa observação hospitalar com idosos com dor abdominal, tá? Tenha cuidado ao examinar o seu paciente e liberá-lo para casa. De repente, será melhor deixá-lo em observação se ele tem um quadro de dor abdominal, tá? Mortalidade nos idosos com dor abdominal, ó, em torno de 7%. É uma porcentagem que a olho nu parece não ser elevada, mas é uma porcentagem grande. Um paciente com dor abdominal tem uma mortalidade de 7%. Tá? A gente espera que esse paciente com dor abdominal tenha uma mortalidade muito menor. Tá? E as catástrofes vasculares, ó, em pacientes acima de 70 anos, aqueles pacientes graves que chegam na emergência, muito idosos, sempre lembrem de isquemia mesentérica, dissecção ou ruptura de aneurisma ou infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, sempre tentem excluir essas patologias. Ou geralmente uma isquemia mesentérica, ou infarto agudo do miocárdio, ou está fazendo uma ruptura, uma laceração de aneurisma de aorta. Isso geralmente é muito grave, e se não tiver um tratamento instituído muito rápido, esse paciente vai a óbito, tá? Outra situação especial é o paciente imunocomprometido ou paciente com HIV. Esses pacientes, geralmente, as causas de abdômen agudo são infecções oportunistas, que podem causar perfurações ou quadros obstrutivos. Isso aqui, então, é muito importante. 65% dos casos de dor abdominal não são cirúrgicas. Tá? Geralmente, esse paciente está sofrendo de uma gastroenterite não bacteriana, é um linfoma de Hodgkin, citomegalovírus, enterocolite, uma colangite esclerosante, gastrite, esofagite. Então, geralmente, são outras causas de tratamento clínico. Tá? Então, lembrem, quando estiverem avaliando o quadro de dor abdominal no paciente imunocomprometido, que ele é uma situação especial e que você deve estar atento a esses diagnósticos não cirúrgicos. Tem muita dificuldade, ó, em diferenciar, geralmente, quando é cirúrgico e não cirúrgico. Tá? Então, esse é um paciente que deve ficar em observação, reexaminar o paciente, de preferência o mesmo examinador, para que a gente possa chegar a uma conclusão diagnóstica e sim traçar uma conduta terapêutica adequada para o nosso paciente imunocomprometido. Analgesia diagnóstico no abdômen agudo. Chegou lá na emergência, paciente com dor abdominal. Faço ou não faço analgesia? O que vocês acham? Espero o cirurgião chegar, porque senão eu vou mascarar o quadro de dor. E aí, o que eu faço? Posso fazer analgésico ou não? O que vocês acham? Laís falou que analgesia, sim. Todo mundo falando, faz, pode. Mas qual analgesia eu vou fazer? Agora, na nossa emergência, tem dipirona e morfina. Vou chegar lá com muita dor abdominal. Já faço uma dipirona e a morfina nesse paciente que está em avaliação? E aí? O que vocês me respondem? Dipirona primeiro. Aliás, essa analgesia a gente deve fazer, não, Laís, não é nem escalonado, Laís, nesse momento de avaliação inicial. A gente faz uma analgesia, mas uma analgesia que não mascare a clínica que o meu paciente está apresentando. Se eu sou o cirurgião de plantão, eu que fiz a avaliação inicial e eu já conduzi esse meu paciente ao tratamento, eu posso fazer essa avaliação da dor escalonado. Tá? Agora, se eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso solicitar um parecer de outro médico para avaliar esse paciente, eu não posso fazer escalonado, porque de repente, quando esse médico vier avaliar esse paciente, o paciente pode estar com sua dor
mascarada. Então, eu posso fazer analgesia? Não posso, não só posso, como eu devo fazer analgesia. Mas tem que ser uma analgesia leve, que não mascare a clínica do meu paciente. Então, faço o quê? Faço uma dipirona para aliviar um pouco os sintomas, explico ao meu paciente que eu preciso de uma avaliação de um outro colega de trabalho para confirmar o diagnóstico, para dar a condução terapêutica e que logo depois será instituído realmente uma analgesia que tente passar totalmente ou aliviar, né, quase que totalmente a sua dor. Tá? Então, eu posso e devo fazer analgesia, só não posso fazer algo tão exuberante que faça com que os meus sintomas, que a clínica que aquele paciente apresenta seja completamente erradicada, né? Que aí, às vezes, chega para avaliar o paciente, está lá um frasquinho de tramal correndo, ou fez uma morfina, fez uma analgesia muito forte, o paciente não vai apresentar o quê? Sinais peritoneais exuberantes. O paciente não vai ter dor. Aí eu vou ter que esperar um tempo de evolução para eu reavaliar aquele paciente e realmente saber se é um abdômen agudo cirúrgico ou não. Então, eu faço analgesia, mas uma analgesia de forma que não retarde o meu diagnóstico, não retarde a avaliação de um colega. Tudo bem? Isso são trabalhos que já mostraram para gente que pode ser feita analgesia que não atrapalha no nosso diagnóstico do nosso abdômen agudo, tá? Outras situações especiais são as mulheres em fase reprodutiva ou grávidas, tá? Sempre afastar ou confirmar diagnóstico de gravidez. Paciente mulher, idade fértil, beta-HCG. Quando foi sua última menstruação? Qual fase está do seu ciclo menstrual? Então, eu preciso indagar essa paciente, tá? E preciso afastar diagnóstico de gravidez. Diagnóstico de apendicite na grávida é muito difícil. Dependendo da fase gestacional que essa paciente está apresentando, a gente vai ter uma localização diferente desse apêndice, tá? Esse apêndice, ele vai subindo para o andar superior, né? Ficou esquisito, né? Subindo para o andar superior. Ele vai se elevando, né? Vai se modificando a sua localização para o andar superior do abdômen, a partir do momento em que esse útero começa a crescer, começa a aumentar de volume. Então, ele vai empurrando as vísceras, né, para o andar superior. E às vezes esse apêndice tem uma localização não usual, tá lá em cima no flanco, tá lá em cima na fossa ilíaca, meu quadrante superior direito, e às vezes esse diagnóstico ele é mais difícil de ser feito. No primeiro trimestre, então, ó, tenho confusão de sintomas digestivos, né, próprios da gravidez, tá? O paciente está enjoada, é nauseada e pode confundir muito para nós fecharmos esse diagnóstico de apendicite aguda ou de qualquer outro quadro de abdômen agudo. Na segunda metade, mudança de posição da localização das vísceras intraabdominais, principalmente o quê? Do nosso apêndice, que é a principal etiologia, né, no nosso adulto jovem de abdômen agudo inflamatório. Então, para resumirmos e fecharmos a nossa aula de hoje, qual é o método propedêutico essencial em qualquer paciente que nós formos avaliar um abdômen agudo? Não são exames complementares, não é tomografia, não é o raio-x, não é hemograma, é a história clínica, tá, minuciosa, e um exame físico bem feito, tá? Isso é essencial. Ah, eu tenho dúvida, um diagnóstico, mas que dúvida? Depois de uma história clínica bem feita, de um exame físico bem realizado, completo, desde toque retal, toque vaginal. Aí sim, eu tenho dúvida, eu posso solicitar meus exames complementares que vão corroborar nessa minha investigação clínica. O erro diagnóstico é sempre na história clínica incompleta, não teve paciência de conversar com o paciente é idoso, é mulher, fase reprodutiva, imunocomprometido, eu não tive atenção a esses detalhes. Diagnósticos iniciais errôneos, geralmente o paciente tem um quadro de gastroenterite, infecção urinária, doença inflamatória pélvica, lombalgia, e a gente pode fazer um diagnóstico errado de abdômen agudo. Exames subsidiários, exames complementares não têm valor nenhum sem história clínica e exame físico adequados,
tá? A analgesia, então, pode ser feita sem comprometer o diagnóstico. A melhor opção, após história adequada e exame físico, eu fazer uma avaliação de repetição, tá? Então, eu volto novamente e faço um novo exame físico no meu paciente e eu vejo qual é a evolução clínica que esse paciente irá apresentar. De repente, é um paciente que chegou com uma dor mal localizada, que acha que a dor está na fossa ilíaca, mas você vai examinar, não tem sinais exuberantes de peritonismo, de irritação peritoneal. Deixa o paciente em observação. Daqui a algumas horas você retorna, reexamina novamente esse paciente. Pode ser que o quadro clínico já seja outro, pode ser que já tenha sinais de irritação peritoneais bem mais exuberantes e você pode fechar o seu diagnóstico de abdômen agudo. Temos alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Ficou algo que não foi muito bem explicado? Essa é a nossa bibliografia principal, que é o Sabston, tá? Nosso tratado de cirurgia, capítulos 45 e 46, tá? Aquela parte de dor visceral, dor parietal, tem muito bem explicadinho aqui no nosso Sabston, tá? Também fala das peritonites e fala também muito dessa avaliação inicial do nosso abdômen agudo, tá bom? Laís, no momento não, né? Mas se tiverem dúvidas no decorrer do estudo de vocês, podem perguntar lá no grupo também, que nós temos um imenso prazer em respondê-los, tá? O importante é que vocês aprendam para fazer diagnósticos, para fazerem uma melhor conduta terapêutica nos pacientes, nos futuros pacientes de vocês. Tudo bem? Um grande beijo. Um grande abraço a todos, tá? Até segunda-feira que vem, tá bom?